Viva, permita-me este desabafo. Eu estive a ver a audição da Sra. Marta Temido no contexto da questão das Picas 19 e claro, à semelhança de outras audições que tenho visto e ouvido, causa-me também uma certa repugnância e a mesma questão para constantemente na minha cabeça. Mas que tipo de pessoas é que se sentam constantemente em cadeiras de poder deste país? Que tipo de pessoas? É que isto deve estar relacionado com este status quo de total balda, total falta de respeito para com o cidadão e tem sido um status quo que se tem vindo a manter ao longo dos anos. Desde a outra que vai para a Comissão de Inquérito, uma audição, dar respostas como não respondo porque não me apetece, até à outra que vai para a Assembleia da República pintar as garras, as unhas, até aos famosos e-mails na Comissão de Audição relativamente às questões do INEM, o e-mail que foi enviado e que foi seguramente enviado, mas ninguém viu, não obstante quem enviou recebeu recibos de leitura, mas ninguém viu o e-mail, ninguém sabe nada, é tudo um sacudir de algo do capote, ninguém sabe nada, ninguém viu nada, acho um piadão a isto. Neste caso em concreto dos e-mails, o que eu entendo é muito simples. Toda a gente viu aquilo, mas toda a gente decidiu ignorar aquilo que o mãe dizia, toda a gente decidiu fingir que não viu. Como houve consequências, não toca mais uma vez sacudir algo do capote. É o outro que diz que não sabia nada de uma indenização paga não sei a quem, etc, e não sei o quê, mas depois quando foi confrontado teve que efetivamente confirmar que não só sabia, como foi ele próprio que deu a autorização via WhatsApp para o pagamento da indenização. Bem, isto tem sido uma rebaldaria que não tem ponta para onde se lhe pegue. No meio disto tudo, o curioso é que a esmagadora maioria destas fotos que vocês viram pertence à malta que está toda ligada ao PS. Sim, esse agora que está sob investigação e que tanto chocou o Sr. João Soares e logo este. Voltando à comissão à Sra. Marta, à audição à Sra. Marta Temido, na sequência destas Picas 19. Continuamos a partir da base da pandemia, ou seja, falo em período pandémico, em período de exceção, pandemia, quer dizer, continuamos a partir da base errada. Mas qual pandemia, alminhas do diabo? Pandemia, sim, foi de propaganda, isso não há dúvida nenhuma, uma brutal propaganda, utilizando as características típicas da propaganda e do marketing de Goebbels. Uma doença que matou menos do que praticamente tudo o que é conhecido, matou menos que as doenças cardiovasculares, matou menos que o cancro, matou menos até que acidentes, homicídios, etc. Mas qual pandemia? É que já nem vou por aí, mas lá está, como a base é errada, continuamos a partir da mesma base errada. A afirmação que me causou mais repugnância, mais nojo, falando curto e grosso, foi a lógica de seguimos a ciência. Mas qual ciência é que esta gente seguiu, alminhas? Qual ciência é que vocês seguiram? Ou já se esqueceram do processo que 10 pessoas intentaram contra o Ministério da Saúde e a DGS, precisamente para que estes justificassem onde é que estava a documentação científica, a bibliografia científica, inclusive artigos peer review, que justificassem todas as atitudes que estavam a tomar, todas as posturas que estavam a ter em relação a uma pandemia. Muito bem, o processo foi metido em 2021. E dos 16 pontos que os requerentes exigiam ver respondidos, apenas 2 só tiveram esta sorte de ver 2 pontos respondidos. E os 2 pontos eram relativamente às mortes Covid-19 confirmadas por autópsia e o outro relativo às mortes confirmadas por teste PCR. E já nem vou alongar-me sobre o teste PCR. 16 pontos conseguiram responder apenas a 2. Todos os outros 14 que não responderam, aliás, o Tribunal entende que não é possível perceber-se e ver-se estes documentos porque os requeridos, ou seja, o Ministério da Saúde e a DGS, não os têm. Simplesmente não tinham. Ou seja, ninguém teve ou tem porra nenhuma sobre seja lá o que for. Ainda assim, não se coibiram, não se impediram de todo de prejudicar milhares de nós com as diversas medidas e posturas que tomaram. Não tinham nada que sustentasse coisa nenhuma. Mas nada disto impediu o que eles quiseram fazer e fizeram. Depois vêm dizer que seguem a ciência e vêm, lá está, a defender a lógica dos seguros eficazes. Portanto, o que é que esta gente merece? Uma pessoa está a ver isto, está a ver a audição, está a ver a postura destas pessoas, a forma como respondem. Há uma tónica que é comum a todos eles, seja no caso dos e-mails, seja no caso de praticamente todas as comissões de inquérito onde vão governantes ou ex-governantes ou deputados ser ouvidos. A lógica é sempre a mesma. Um total contornar, através da gramática do discurso, um total contornar para que nunca assumam aquilo que já deviam ter assumido há muito tempo. Sim, somos culpados, fizemos mal a coisa, não vimos bem isto e defendemos uma coisa que não devíamos ter defendido. Nunca vão ouvir isso deles. Nunca vão ouvir isso deles.
muito cuidado na forma como dizem as coisas, o pense que, para não se entalarem, porque afinal de contas pensar é livre, mas assistimos todos a um contornar, através do discurso e da via gramatical, a um contornar da responsabilidade, que é como quem diz, fazer de todos nós estúpidos. Pá, é revoltante este tipo de postura. E uma pessoa olha e várias vezes pensa, cada vez que assiste a audições deste género, várias vezes pensa, então mas não conseguimos sentar gente minimamente decente, gente um bocadinho melhor em cadeiras de poder? Gente que andou a abanar bandeirinhas que estavam mais do que podres, a defender uma coisa que nunca na vida devia ter sido posta à disposição das pessoas numa sociedade. E vêm dizer que seguem a ciência. Não, meus amigos e minhas amigas, se seguissem a ciência, investigavam aquilo que está a passar. E não ignoravam as milhentas queixas que têm tido de pessoas relativamente a efeitos adversos. Se seguissem a ciência, tinham condenado a FDA, que em primeiro lugar aceitou subornos de milhões da Pfizer, fora as outras, e em segundo lugar optou por ignorar literalmente mais de 30 sinais de segurança relativamente aos efeitos adversos terríveis destas picas que andaram a dar às pessoas. Se seguissem a ciência, jamais encobririam a carrada de efeitos adversos que são sabidos. E, ainda assim, mesmo todos os efeitos adversos que têm sido reportados, estima-se que correspondam a menos de 10% da realidade. Portanto, vejam bem, a hecatombe de mortes e de efeitos adversos graves que estas picas 19 provocaram, têm estado a provocar e vão continuar a provocar. Se seguissem a ciência, era isto que faziam. Nada disto foi feito. Pelo contrário, continua a enverdar-se por um caminho de falsidade, de negligência, de ignorância, de optar por assobiar para o lado. Não fui eu, não tive nada. Mais um bocadinho até me vão dizer que nem sequer tiveram no Ministério da Saúde, nem sequer foram ministras ou ministros, seja o que for. Portanto, vejam bem o estado de rebaldaria a que isto chegou. Portanto, estarem a dizer que na altura era uma altura particularmente de muita pressão por causa da pandemia, e estarem a dizer coisas como siga a ciência, a mim ofende a inteligência, e provavelmente ofende a inteligência de muitos mais portugueses, não sou só eu. Que, ao contrário do que esta malta, estas pandilhas possam pensar, nós não somos todos nem estúpidos, nem atrasados mentais. E digo mais, todas estas pandilhas, se calhar, deviam acabar todas num julgamento, Nuremberg 2.